Então, vamos dar sequência aqui com essa questão da legislação. E antes de eu mostrar para vocês, né, as portarias que estão diretamente ligadas àquelas leis que eu mostrei agora há pouco para vocês no vídeo anterior, na videoaula anterior, preciso comentar um pouco como esses regramentos estão organizados na legislação brasileira de forma muito simples aqui, né? Nós não somos especialistas em direito, né? Nem é essa a intenção nessa disciplina de educação patrimonial, a gente aprender sobre direito e arqueologia, que pediria outra disciplina, mas alguns aspectos são gerais para todo mundo. Bom, em primeiro lugar, o que a gente chamaria de organização da legislação, ordenamento disso, parte de um princípio superior, a Constituição Federal, ok? A Constituição tem os seus princípios, as suas cláusulas, né, que são princípios gerais da nação brasileira, que dizem respeito à nossa forma de governo, o regime, os poderes, a organização dos poderes, etc, etc. E depois nós temos, abaixo da Constituição e os seus artigos, nós temos as leis. Né? As leis que, como vocês sabem, são criadas por um dos poderes da República, que é o poder legislativo, e que funciona nas 3 esferas em que está organizado o Estado brasileiro. A esfera federal, então são deputados e senadores que têm o poder de criar leis novas. Abaixo disso, ainda na esfera federal, nós temos a presidência da República e tudo que diz respeito a ela, o poder executivo, pode também criar legislação, mas ela é aprovada pelo Congresso, ou seja, pelos deputados e pelos senadores. Abaixo das leis que são criadas no Legislativo Federal, estão as leis dos legislativos estaduais, ou seja, as assembleias estaduais e os deputados estaduais. Então, eles também criam leis. As leis que são criadas por esses deputados estaduais só valem dentro do âmbito do estado ao qual corresponde. E abaixo da legislação criada pelos deputados nas assembleias estão as leis criadas pelos vereadores no âmbito dos municípios. Então, esses 3 são legislativos, o municipal, o estadual e o federal. Então, nós temos a Constituição, temos as leis, e abaixo das leis, e isso é o que nos interessa particularmente, nós temos uma série de mecanismos que se chamam mecanismos infralegais, ou instrumentos infralegais, ou seja, estão abaixo das leis. Eles servem normalmente para colocar em prática uma lei que foi aprovada. Eu uso sempre, pessoal, o mesmo exemplo, porque eu acho mais fácil de compreender para quem não é do âmbito do direito, não é do meio do direito. Vamos supor que em algum momento conseguissem aprovar uma lei, tanto faz, municipal, estadual ou federal. E essa lei dissesse: todas as crianças das escolas, a partir de agora, devem ir às aulas de camiseta amarela. Muito bem. Lei aprovada, né, passou pelo Congresso, passou pela Assembleia, passou pela Câmara de Vereadores, não importa. Né, então o prefeito sancionou, o governador sancionou, o presidente da República sancionou, porque esses 3, prefeito, governador e presidente, têm o poder de vetar uma lei. Então ela volta para onde ela saiu e ela tem que ser reformulada e reapresentada, ou podem derrubar o veto do prefeito. A palavra final é sempre de quem tem o poder de criar as leis, que são, então, Câmara de Vereadores, Assembleias e o Congresso Nacional. Muito bem. Digamos que aprovaram essa lei hipotética, todo mundo tem que ir de camiseta amarela. Muito bem, mas a lei ela só diz o princípio geral. Ela não especifica. Então alguém pode perguntar: que tom de amarelo são as camisetas? Amarelo ouro? Amarelo claro? Né? Laranja também pode? Né? Amarelo limão? Camiseta de manga longa ou de manga curta? Gola V ou não? Entendem? Há uma série de pequenos detalhes que, para que a lei seja posta em prática, precisam ser, então, regulamentados. E é a isso que se refere quando alguém diz: essa lei foi aprovada, mas ainda não está regulamentada. Ou seja, quer dizer que a lei é um princípio geral, mas ela não consegue conter dentro dela todos os detalhes de quando ela vai ser aplicada. Por quê? Porque se ela vai ser aplicada, alguém vai fiscalizar se ela está funcionando direito. E esse alguém tem que ter os princípios gerais explicados em detalhes. Então, se alguém vai fiscalizar se as escolas estão cumprindo
a regra da camiseta amarela e chega lá e tem um monte de gente com camiseta de manga curta, de manga comprida, de gola V, de gola redonda, de tons diferentes de amarelo, ele vai dizer, bom, do ponto de vista da lei, ninguém está errado aqui. Mas alguém pode dizer, sim, mas isso aqui também é uma esculhambação. Então, alguns órgãos têm o poder de criar instrumentos infralegais que não podem dizer nada que a lei geral não contemple. Então, por exemplo, nesse caso, uma prefeitura poderia, através da sua Secretaria Municipal de Educação, criar uma regra que diz, não, então fica definido, nós aqui nos reunimos e definimos que é camiseta de manga curta no verão e manga longa no inverno, o amarelo deve ser um amarelo, chamaria, sei lá, amarelo ouro, e ela não pode ter nenhum tipo de estampa nela, nenhum tipo de ícone, nada, né? Ela é simplesmente amarela e a gola é gola redonda. Pronto. Tá? Como isso vai passar a valer? Porque este órgão, a Secretaria de Educação, então, do município hipotético, vai lançar uma portaria. E esta portaria, este documento, a portaria da Secretaria Municipal de Educação do município, vai começar dizendo conforme a lei tal, ou de acordo com a lei tal, mas normalmente a palavra que se usa é considerando. Considerando a lei 02.301 do dia 27 de junho de 2014, né, que diz que todas as escolas, agora os estudantes têm que usar camisetas amarelas, determina. E aí então determina, o amarelo será, a camiseta será assim, assim, assim. Isto é um instrumento infralegal, ou seja, está abaixo da lei e serve para regulamentar ela. Isto são normalmente, então, portarias, instruções normativas. Né? Os títulos mais comuns são portarias e instruções normativas, mas tem outros nomes que aparecem às vezes, né? Ato administrativo, às vezes pode ser também uma forma de regulamentar uma lei que está precisando ser detalhada. O Congresso Nacional aprova um monte de leis, todos os anos. Boa parte delas não está regulamentada ainda. Então, significa que é preciso esses instrumentos e que são criados de acordo com as necessidades e a vontade política de quem está no poder em determinado momento. Então, um órgão, por exemplo, o Ministério da Educação, pode ficar anos sem criar nenhuma regra para isso, né? E deixa como está. Em outro momento, alguém que está lá pode dizer, não, agora nós vamos resolver esse problema. Agora, né? Isso é exatamente o que acontece com a legislação de arqueologia no Brasil. Okay? Então, eu mostrei aqui para vocês antes que a gente tem a criação de um órgão lá em 1937 para cuidar do patrimônio. Depois uma lei de tombamento que não diz respeito especificamente aos bens arqueológicos, embora não é impossível que um sítio arqueológico seja tombado pela lei de tombamento, mas ela não foi criada para os sítios arqueológicos, ela foi criada para tudo aquilo que possa ser comprovado por autoridades, isso nós vamos falar depois, né? Vocês arqueólogos e arqueólogas serão autoridades para isso em algum momento, de que aquilo tem importância histórica, então pode ir para o livro tombo. E mostrei para vocês que em 1961 foi criada então uma lei específica para os chamados bens arqueológicos, e esta é a lei que nos interessa até hoje, porque é aquela que define, como eu também mostrei para vocês, que são considerados no Brasil bens arqueológicos especificamente os bens vinculados ao período pré-histórico ou pré-colonial, certo? Ou seja, tudo que disser respeito às populações indígenas antes do contato com os europeus. Isso fica muito claro lá nos 4 pontos da lei que eu mostrei para vocês. E deixei a lei para vocês também terem acesso. Muito bem, a partir daí, a legislação que a arqueologia brasileira usou desde 1961 foi essa. Ela é aquela lei que é usada para provocar os órgãos de preservação, né, o Ministério Público Federal, quando acontece alguma coisa que diga respeito ao patrimônio arqueológico. Uma iminente destruição, uma escavação feita sem autorização, algum problema de ordem legal, de alguém ter a posse de um bem arqueológico e não explicou bem de onde ele veio. Tudo isso se pode usar a lei de 1961, é um instrumento legal que os arqueólogos e arqueólogas têm no Brasil. Né? Mas, como eu disse para vocês, em 1961 se definiu o que era bem arqueológico e, de certa forma, as características gerais daquilo que era considerado na época um sítio arqueológico, ou, como eles diziam, uma jazida arqueológica, mas não definiu quem são os arqueólogos e arqueólogas no Brasil. Isto não está definido pela legislação, então, como eu disse para vocês, o IPHAN, né,
ao longo da sua história, mesmo mudando de nome. Ele se chamava ISFAM, depois ele chamou IFAM, depois ele virou IBPC, Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, depois ele voltou a ser IFAM. Não importa em qual momento, né, da história dele, desde 61 ele sempre teve esse instrumento legal para tratar da arqueologia e tratou, né, os arqueólogos e arqueólogas usando, né, o critério que a gente sempre diz do bom senso. Tem formação em arqueologia, tem experiência prática de muitos anos comprovada, essa pessoa pode, então, responder, né, por atos de arqueologia no Brasil. Em 1988, então vejam, 1961, tá? Em 1988, né, foi criada, então, uma portaria, então, um instrumento infralegal, baseado na legislação anterior, que definia, então, alguns critérios para o exercício das práticas arqueológicas no Brasil, muito claramente voltado para os trabalhos de campo e laboratório. Esta portaria se chama Portaria número 07, de 1º de dezembro de 1988. Eu vou ler para você só rapidamente aqui o enunciado da portaria, aquilo que vem antes de começar os artigos, e o primeiro, o segundo artigo que for necessário, tá? Então diz o seguinte, naquela época, 1988, o secretário do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso 7º do artigo 16 do Regimento Interno, aprovado pela Portaria Ministerial número 284, de 17 de julho de 86, e republicado através da Portaria Ministerial número 313, de 8 de agosto de 86. Toda essa primeira parte é para dizer o quê? Que o secretário tem o poder para a portaria. Então ele está citando leis e artigos anteriores que dizem que ele tem o poder para emitir uma portaria. Considerando a Lei 3924, de 26 de julho de 1961, aquela que eu estava me referindo, submete à proteção do poder público pela Secretaria do Patrimônio Histórico, que era então o ISFAM, em 88 e não o IFAM, os monumentos arqueológicos e pré-históricos. Considerando a necessidade de regulamentar os pedidos de permissão e autorização e a comunicação prévia quando do desenvolvimento de pesquisas de campo e escavações arqueológicas no país, a fim de que se resguarde os objetos de valor científico e cultural localizados nas pesquisas. Então, fica muito claro aqui nesse parágrafo que era preciso regulamentar quem podia receber as autorizações com o objetivo muito claro de resguardar os objetos que iam ser estudados. Ou seja, uma pessoa inábil, sem notório conhecimento, poderia destruir aqueles objetos que são, na verdade, aquilo que compete ao IFAM proteger. Então não compete ao IFAM dizer quem é arqueólogo e quem não é. Compete a ele ver se essa pessoa tem as habilidades para não afetar aquilo que sim compete ao IFAM, que é proteger o objeto. Isso fica muito claro nesse parágrafo. E considerando a urgência da fiscalização eficaz das atividades que envolvem bens de interesse arqueológico e pré-história do país, resolve. Então aqui está dito por que a portaria foi necessária. Um parêntese importante, ela é de 1988. Pouco tempo antes dela, em 1986, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, havia feito uma resolução, a famosa Resolução 06 de 06, eu não estou equivocado, posso estar enganado, mas enfim, é a resolução do CONAMA de 1986. Ela é uma resolução que dizia respeito aos trabalhos de EIA-RIMA, como a gente diz, estudos de impacto ambiental e relatórios de impacto ao meio ambiente. Então, como isso foi antes até da Constituição de 1988, se criou através do CONAMA uma resolução, que é também um instrumento infralegal, que dizia que era importante e necessário e obrigatório que sempre que houvesse uma obra, um empreendimento que tivesse impacto no meio ambiente, determinados estudos fossem feitos. E ali conseguiu-se incluir, dadas fortes relações da arqueologia com as pessoas que lidavam com o meio ambiente e que já estavam prestando consultorias, né, com menos regramentos, conseguiram incluir um tópico que diz também tem que fazer o laudo arqueológico, o laudo histórico e o laudo socioeconômico da região que vai sofrer o impacto da obra. Foi ali que começou, então, a valer, né, uma exigência legal de que os arqueólogos e arqueólogas fossem chamados para prestar consultoria arqueológica quando houvesse algum impedimento. Então, em 88, o que diz o IFAM? Considerando a urgência da fiscalização eficaz das atividades que envolvem bens de interesse arqueológico e pré-histórico no país, resolve. Então essa portaria ela serviu também
para organizar um pouco os muitos pedidos que chegavam ao IPHAN de trabalhos que tinham que ser feitos em locais onde ia ocorrer impactos ambientais e que estavam seguindo a resolução do CONAMA de 1986, que dizia, olha, tem que ter laudo de arqueólogos na área para saber se essa área vai ser atingida ou não pelo impacto da obra. E aí, então, o artigo começa com a sua, a lei começa com seus artigos, a portaria 07, ela diz, estabelecer os procedimentos necessários à comunicação prévia, então quais são os procedimentos que o arqueólogo usa para comunicar o IPHAN, que tipo de comunicado é. O pedido de permissão será feito através de um requerimento da pessoa. E aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 artigos desta portaria, que está para vocês disponível também. Esta portaria ainda vale até hoje, ela é a portaria que o IPHAN segue até hoje para dar a autorização para que arqueólogos e arqueólogas façam trabalhos de campo. Essa é a que define tudo. Claro que ela agora também leva em consideração o surgimento dos bacharelados em arqueologia, que naquela época, quando ela foi redigida, só existia um no Brasil, que é aquele que eu já me referi, no Rio de Janeiro. Hoje nós temos vários. Então ela tem que levar isso em consideração também, que, enfim, tem muito mais gente atuando, que tem níveis diferentes de formação. O sujeito pode ser bacharel, ele pode ser mestre, ele pode ser doutor em arqueologia, enfim, tudo aquilo que depois a gente vai falar sobre a regulamentação da profissão de arqueólogo e arqueóloga. Mas, enfim, o importante aqui é que vocês sabem, então, que desde 1988 tem um documento, a Portaria 07, que vocês, quando forem arqueólogos e arqueólogas, vão ter que usar como instrumento citado nos pedidos de vocês, quando forem pedir autorização para execução de pesquisa arqueológica em campo, tanto para a etapa de prospecção, como para a etapa de escavações, caso seja necessário, e o projeto de vocês indique sim. Tanto faz que seja um projeto acadêmico, eu, professor Arthur Barcelos, vinculado a uma universidade, crio um projeto, olha, eu quero escavar um dos fortes antigos aqui do período colonial português. Tanto diz respeito a um projeto de consultoria, olha, a minha empresa de arqueologia, ou eu como arqueólogo autônomo, fui contratado para fazer o laudo, porque vão duplicar um trecho da estrada aqui entre a minha cidade e a outra, e me chamaram para fazer. Os dois tipos de projeto, um gerado por uma demanda de consultoria e outro por uma pesquisa acadêmica, têm o mesmo caminho dentro do IPHAN. Eles entram pela mesma portaria 07, que vai ver os mesmos pré-requisitos. Quem é a pessoa, que titulação ela tem, que experiência ela tem. O projeto vai ser apresentado, vocês vão ver que tem artigos lá adiante que dizem sobre o projeto, que tem que ser apresentado, as características que ele tem que ter, se já tem informação prévia do sítio, se não tem, tudo isso está definido na portaria, ok? Então, entendido esse instrumento, vamos para um outro que veio depois dele. Então, 1988, a portaria 07, tem várias, eu estou pegando as principais que dizem respeito ao trabalho do arqueólogo e da arqueóloga.